Olá, sejam todos bem-vindos ao Cred Mães. Esse é o momento que a gente vai homenagear, né, esse ser tão único, tão especial e com temas diversos, onde aqui a gente vai ter a oportunidade hoje de falar sobre algo que eu tenho certeza que você aí, mamãe, em algum momento da sua vida já se deparou, já se questionou, já se perguntou qual o melhor caminho. Quer saber o que é? Olha, hoje a gente vai falar sobre a influência da tecnologia na infância. E aí, gente, perigo ou um incentivo? Olha, para a gente bater esse papo, eu vou receber aqui duas convidadas especiais, a Eduarda Sampaio, ela que é psicopedagoga da Rede Batista, e também a Maíra Martins, ela que é pedagoga e diretora do Colégio Batista da Unidade João Paulo. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Nós que agradecemos. E agora, gente, olha, eu quanto mãe fico assim inquieta só de pensar sobre esse assunto, porque de fato eu acho que é um assunto mais atual, mais, né, é muito comum hoje, seja no ambiente doméstico ou fora dele, naturalmente a tecnologia, ela está nos cercando em vários momentos. Mas e agora? Saber se é um perigo ou saber se é um incentivo? Como acertar na mão? Acho que a gente pode começar com o que é a infância, né? Até onde é a infância? A infância é do nascimento até os 12 anos de idade. Então, a gente tem dentro da infância os estágios. Né? Tem o estágio do sensório motor, onde a criança tem os movimentos. A gente tem o estágio do pré-operatório, onde a gente já inicia a linguagem, que vai dos 2 aos 7 anos, e dos 7 aos 12, que é o concreto, onde a gente já vai começar a estabelecer as relações. Então, hoje a gente muito ouve que as crianças, elas já nascem sabendo mexer no celular, verdade. no iPad, no tablet. Mas a gente observa também que esses movimentos que as crianças fazem são de assimilação, são de repetição. Eles aprendem com a gente. Então, a gente, quanto pai, quanto mãe, quanto responsável daquela criança, a gente também tem que se policiar. Quanto tempo eu passo e o que aquela criança está vendo que eu estou fazendo. Entende? Então, são repetições do que a gente faz. Iniciando sobre o que é a infância, né? A gente pode conversar então sobre isso, né? Sobre Isso, como bem a Maíra falou, né? A gente tem muito disso, de achar muito bonito, né? A criança já saber manejar ali o celular, um tablet, né? Um iPad. Ah, que bonito, né? Eu costumo dizer que parece que eles nascem já com um chip. Isso. Que é diferente. Já tá sabendo usar ali melhor do que eu, né? Como é que pode? Que bonitinho, não sei o quê. Mas isso a gente não pode nem considerar como bonito, né? É uma coisa que a gente deve até se preocupar, na verdade, né? Por quê? Porque a partir do momento que você insere a tecnologia tão no início, assim, da infância, você está prejudicando o desenvolvimento dela ali, né? Como ser humano, né? Aquele desenvolvimento todo que a gente sabe que é muito importante. Então, a partir do momento que você insere a tecnologia aí muito cedo, né? Pois sabemos que a tecnologia tem que ser apresentada para a criança não antes dos 2 anos, né? Isso aí, você pai, você mãe, né? Não apresente a tecnologia antes dos 2 anos, porque isso aí vai prejudicar muito ela, não vai ser algo benéfico para ela aí futuramente. Então, antes dos 2 anos, não é interessante e o que a gente apresentar. acaba vendo a criança quanto mais cedo, o pai ele dando como uma moeda de troca o aparelho. Isso. Eu não sei se você já chegou no restaurante, no shopping, qualquer lugar assim público, a criança começa a chorar querendo alguma coisa e a mãe pega o celular. Ai, meu Deus, ela estava me vendo no restaurante, então é isso. Então, assim, a gente acaba fazendo uma moeda de troca, o que a gente não pode fazer, né? Porque esses comportamentos, eles têm que vir de casa. Então, se eu chego em determinado local, a criança tem não estou dizendo que, né? Enfim, não estou dizendo que na sua casa seja uma bagunça, né? Mas a gente está no momento ali onde a maioria são adultos. Eles estão conversando. A criança está sentada numa mesa de jantar, de almoço, ela precisa fazer alguma coisa. Sem nenhum entretenimento mas ali. Que isso não seja uma moeda de troca, né? O adolescente, ele chega a partir dos 12 anos, para ele limpar o quarto dele, até a criança mesmo, porque a gente começa a inserir a rotina, né? Então, a gente saber quando ele pode usar, quais são os momentos certos para a tecnologia, já a partir dos 2 anos, que é o ideal, porque a gente vê em outras coisas, vem miopia. A criança, ela já deixa o que veio muito com a pandemia. Hoje a gente tem adolescentes que passam o tempo todo dentro do quarto. É verdade. Então, ele já não sai mais do quarto, porque para eles o celular, o computador,
o iPad, o tablet. Então, quanto mais tempo eles passam ali conversando com outras pessoas que às vezes a gente é responsável não sabe quem é que eles estão conversando, né? Então, nem quem, nem o quê. Justamente. Qual o tipo de conteúdo que eles estão consumindo. Então, a gente não pode ter a entrega do celular, das telas, que a gente chama, como uma moeda de troca. Então, peraí, se eu entendi, não é um problema você, de repente, como você falou, você está num restaurante, num ambiente ali, né, que a criança não se sente talvez tão distraída. Ela fica meio entediada, né? Sentada, os adultos, a gente gosta, a gente conversa, pra gente tudo bem. Para uma criança, talvez não seja tão confortável. É não trocar no sentido de fica quieto que eu te dou o celular? Isso. A questão é você negociar, então isso. não. Essa que ela não sirva de moeda de troca. Na verdade, nada que isso for fazer. É liberar mesmo. Olha, eu vou te deixar aqui então um tempinho. Por tanto tempo. Mas não por conta da disso. Sua birra. Perfeito. Gente, eu quero anotar isso. Não por conta da birra, né? Que ele entenda que vai ser uma recompensa de acordo com o que ele for fazendo e vai ser um merecimento. Entendi. Né? Às vezes a gente acaba tirando totalmente a tecnologia, mas como eu falei sobre a parte do pré-operatório, a gente tem a imaginação, então é a parte que a criança está construindo a linguagem. Então, se for colocar a tela meia hora, por exemplo, no dia, sejam jogos ou sejam desenhos, que você tem que ter a sua supervisão, os sons, as cores. Então, tudo isso serve para a criança, ele vai absorver, ele vai aprender. A gente hoje tem aplicativos que a criança repete inglês. Então, ela não tem aula de inglês na escola, mas ela, por assistir um desenho, por ver um aplicativo, ela consegue absorver e ela aprende. Então, usar de uma forma estratégica, Sempre. né? Já que vai ter uma tela, vamos ver que conteúdo vai rolar nessa tela para que, né, pelo menos um saldo positivo ali tenha. E é importante que a gente tenha rotina também dentro, né? Para que a criança saiba que ele vai precisar estudar, ele vai precisar organizar as coisas dele, tem a parte de higiene, tem a parte de comida e principalmente a gente, quanto responsável, a gente, quanto pai, quanto mãe, a gente ter um momento para a criança. A gente vai até falar sobre esse tempo de qualidade, que isso é fundamental. Olha, quantas vezes, né? A gente nem se percebe, deixa a criança muito tempo ali numa tela, o pai também, a mãe aproveita, né, para ou fazer algum afazer doméstico, ou então para fazer alguma coisa do trabalho que estava pendente, enfim. É uma distração que acaba servindo para os dois, mas é importante a gente achar a mão e o ponto certo para não exagerar e naturalmente vir as consequências negativas dentro disso, que é uma realidade, né, da nossa sociedade atual. Agora, eu queria falar o seguinte, meninas, já que você falou sobre esse cenário, né, do restaurante, imagina só, eu hoje não consigo nem lembrar, eu tenho uma filha de 16 e um pequenininho de 4, mas eu confesso que eu nem lembro o que se fazia na mesa de um restaurante com crianças quando não existia telas, né? Porque hoje é muito fácil. Não, toma aqui, pega aqui o celular ou um tablet e tá resolvido. Mas como é importante também a gente resgatar essa criança para interagir, né? Para ter ali um diálogo, porque se tá todo mundo conectado, ninguém se conversa legal, né? E isso é muito importante, né, Eduarda? Isso, até porque, né, o momento que você tá ali com sua família reunido, seja para um lanche, seja para um almoço, jantar, né? É um momento que a criança deve entender que é um momento de interação. É um momento da família, não é um momento de você estar no seu celular, eu estar no meu, cada um no seu mundinho, vamos dizer assim. A comida ali, vocês estão só juntos em um local, juntos, mas não estão realmente juntos, conectados, né? Você está muito próximo de quem está longe e muito longe de quem está perto, né? Menina, então, isso aí tem que levar muito... Excelente isso que ela falou, né? A gente tem que levar muito isso em consideração, né? Porque se eu demonstro isso pro meu filho, que quando eu estou ali na mesa, em família, eu posso ficar no celular, ele, quando tiver a família dele, ele futuramente, quando for adolescente, você vai estar conversando com ele, e ele vai estar, e você vai perguntar depois, você entendeu o que eu disse? Ele não entendeu nada. O tanto faz, né? Você deu exemplo pra ele que você pode ficar no celular no momento ali que você está almoçando, né? E aí, primeiro você tá na mesa, todo mundo tá mexendo no celular. Depois é cada um no quarto, outro na cozinha, outro na sala, e esse momento de interação todo mundo no seu da mundinho família, né? particular. Acaba que não vai ter mais esse momento família realmente, né? Como deve ser. Agora, sabe o que eu percebo também? Que há uma questão do imediatismo, né? Porque, assim, se a gente parar pra pensar, quando não existia tantas telas, filho, dá um tempinho aí, que daqui a pouco a gente vai jantar aqui no restaurante, mas daqui a pouco a gente vai num parque, a gente vai num cinema. Então, a criança tinha que
esperar, tinha que ter aquela tolerância de se distrair com alguma coisa ali, no máximo um guardanapo, mas enfim, esperar para ser recompensado mais à frente com alguma outra coisa que fosse do seu interesse. E hoje em dia, se nada é do seu interesse, tela. A tela é imediata, a tela me dá respostas rápidas e meu cérebro tá ali, ó, em chamas, né? Então a gente também precisa se preocupar com essa coisa do imediatismo. Isso. Muito importante, né? Antes de sair de casa, já falar como é que vai ser, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, porque ele já não vai ficar tão inquieto, né? Sabendo, eu vou ficar aqui nessa mesa de jantar por tantas horas, não sei nem o que vai acontecer depois, o que vai me divertir? Vou ficar só sentado? Já vai saber que depois a gente vai para um parque ali se divertir junto, vai fazer uma caminhada, uma corrida, né? Vai ter uma outra programação que não é somente ficar sentado. Porque a gente sabe, né? Que a criança não quer ficar todo o tempo sentada. Então, você já tem que demonstrar que não vai ser só aquilo ali. Vai ter algo também muito interessante para fazer, para se movimentar depois. Entendeu, né, filho? Vou botar meu filho para assistir esse podcast. Mas a gente precisa exercitar isso, porque, gente, é muito fácil. É muito fácil do momento qualquer que você tá ali no ambiente, né? Onde você precisa ter seu tempo, deixar a criança entretida. Então, é muito fácil você lançar mão de uma tela, sabe? É sossego garantido. Mas a gente também precisa pensar na questão de consequências. O que a gente pode falar, Maíra, de consequências reais, né, para essa criança? Por exemplo, você falou que criança até 2 anos, o adequado é não ter acesso a telas. Inclusive, eu já li recente e eu fiquei muito assustada de que crianças, quando até 2 anos ela é exposta, né, dessa forma precoce a telas, ela automaticamente ela já desenvolve algum nível de TDAH. E eu fiquei assim, meu Deus, então a gente fez tudo errado nesses últimos anos, mas é isso mesmo, assim, mexe muito com a habilidade da criança, com o desenvolvimento, com a criança, com o processamento cerebral em si? Sim, a Eduarda ela pode falar isso bem melhor do que eu, por conta da especialização dela em psicopedagogia, e até as mães que procuram, né, na clínica quanto a isso. Mas, assim, a gente tem desde de lesões, né, visuais, que é miopia, ela tem crescido muito nas crianças, até a gente adulto também, o uso, né, então, de telas, porque a gente sabe que a luz azul, a luz azul, ela traz certos efeitos, né, para nossa visão. Mas sedentarismo, isso a gente trazendo para a adolescência, a falta de socialização, a criança não socializa, e porque a gente tem a construção do cognitivo, que vem a linguagem, o raciocínio, né? Então, a Eduarda, ela pode falar isso sobre, né, até a procura de pacientes, das mães que elas vêm relatar para ti. Eu imagino que é uma demanda atual, né? Sim, até porque a gente sabe, né, como bem já foi dito, né, que antes de 2 anos não deve ser apresentado esse momento de tela. Então, a partir do momento que você abre mão de estar trabalhando a coordenação motora e outros aspectos que devem ser trabalhados nesse momento, né, você está prejudicando até mesmo o desenvolvimento do cérebro dessa criança, né? Porque é muito estímulo, né? Muito estímulo, né? Então, quando você oferece essa tela, ele vai ver que ali é um mundo muito colorido, né? Ele não precisa fazer muita coisa, ele vai estar lá recebendo. Só recebendo. Ele não está desenvolvendo nada. Ele está só recebendo informações, recebendo estímulos, mas ele mesmo não está fazendo nada. Então, a partir desse momento que ele fica só parado, ele não se exercita para nada, então você já está prejudicando ele de diversas formas, né? Deixar ele muito sedentário, né? Já de início, né? Por que eu vou correr se eu posso ficar aqui muito bem descansando só vendo o desenho que eu gosto, né? No momento que eu gosto, no momento que eu quero, no tempo que eu quero, né? Então, tudo isso tem que ser também muito bem estabelecido, porque antes dos 2 anos não apresente tela para eles. A partir dos 2 anos aos 5 anos, você deve apresentar no mínimo, assim, no máximo, como a gente pode dizer, 1 hora, tá? Mais do que 1 hora, não. Depois dessa idade, depois dos 6 aí pra frente, 2 horas no máximo, né? Pra também ele ter outras atividades. Então, vai ser só um momentozinho aí de interação na tela, mas que depois ele vai ter que ter... Dirigidas, né? Porque você vai ter que colocar senhas, vai ter que conhecer que desenho é aquele que ele tá assistindo, que jogo é aquele, né? Que benefício traz esse jogo, que benefício traz esse desenho, né? Isso é muito importante. Não só entregar pra ele, toma, filho, pode assistir aí sua galinha pitadinha, pode assistir o que você quiser. Não, você tem que dar os limites e antes de ele assistir algum desenho que você não conhece, busque saber que desenho é aquele, o que ele está passando ali. Tem essa visualização prévia, né? Para saber o que realmente você está colocando ali dentro da sua casa. Porque às vezes a gente se preocupa só com a violência.
Exato. né? Só o jogo que é violento, só o desenho que é violento. Só que é importante a leitura dos pais, né? Tanto a mãe quanto o pai também. Por exemplo, um desenho que é do porquinho. É porquinho, não? Porquinho, né? É uma porquinha, não é? A Peppa? A Peppa é terrível. Peppa Pig. Ela não fala, ela só emite sons, Sim. né? Então, assim, tem criança que repete, assim, o que ela fala. São só sons, né? Então, assim, às vezes a gente vê muito... Pelo menos na minha época, a gente repetia tudo que eu assistia de um desenho do Rei Leão. Eu e meus irmãos, a gente sabia todas as falas, né? Então, a gente repetia o que a gente via. Então, além Tinha um repertório, pelo menos, aí pra repetir. A gente não se preocupara só com a informação violenta que ele está recebendo, mas com a informação com qualidade que ele está recebendo. Então, dentro de uma rotina é importante a gente estabelecer essa rotina não só com a tecnologia, mas com todas as atividades que a criança venha fazer. E a gente lembrar sempre que a gente precisa da infância até a adolescência de mediação, orientação. Por quê? Na minha casa eu não permito que ele utilize, mas ele chega na casa do primo, ele chega na escola e ele vai ter acesso. É verdade, porque olha, é bem difícil você ter esse controle de uma forma rigorosa, imagina. Sim. Você não sabe nos demais ambientes que tipo de supervisão vai ter, quem vai estar ali assistindo, se ele não pode se aproximar e simplesmente absorver aquilo dali também em conjunto. Por isso é importante a orientação. Porque a gente vê crianças na escola que às vezes dizem assim, não, eu não posso, minha mãe disse que eu não posso. Tem que ter um diálogo, minha mãe não deixa eu mexer. Eles, assim, na conversa, durante as aulas ou no intervalo, tem a criança que leva o celular para a escola. Então, hoje, a gente tem trazido os intervalos que eles são interativos, dirigidos, na verdade, para que eles se movimentem, para que eles brinquem. Porque quando a gente voltou da pandemia, né, semipresencial e o presencial, a gente tinha muitas crianças bem pequenas que ficavam pelos cantos, com os aparelhos. Então, depois a gente vê essa comunicação com os pais, para que eles em reuniões, para que eles tentassem tirar, e a gente viu a importância de ter os intervalos dirigidos, para que eles voltassem com a socialização que faz parte do processo deles, né, de desenvolvimento. Mas é importante, sim, a rotina, e ela começa em casa. E nós somos reflexos, nós somos espelhos. Então, não adianta eu falar para ele, não mexe, mas a partir do momento que ele chega, mãe, me ajuda com uma atividade. Mãe, deixa eu te contar o que aconteceu hoje. Fala. Deixa eu gravar. Principalmente nos momentos que a gente tem em família. Que a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para gravar, para registrar. E às vezes foi o primeiro... Eu já vi mãe falando que perdeu o andar da criança. Porque estava tão concentrado, foi pegar o celular quando viu, já andou. E acabou não vendo. Né? E isso faz muito parte da gente, quanto adulto, de não curtir o momento, de não aproveitar o momento, estar preocupado em mostrar para o outro o que aconteceu comigo. E a real experiência a gente acaba não tendo. Isso é uma verdade. É uma consequência da atualidade e que a gente tem que aprender, de fato, a administrar. Sim. E, gente, isso é tão real que, assim, se você não se perceber diante desse cenário, você vai no piloto automático, você vai fazendo, quando você se vê, olha mesmo, eu nem vi, eu nem percebi. Então, assim, você tem que parar, olhar ali a situação para você começar a absorver alguns dos seus comportamentos, rever, na verdade, alguns dos seus comportamentos no dia a dia. Agora, por exemplo, com os maiores, quanto a essa questão da socialização, de que forma isso pode ser trabalhado, né? Já que a rede social, né, a gente já estendendo a tela para a rede social, você vai estar ali falando com as pessoas limitado a uma tela, é uma proximidade distante, né? E são letras muito abreviadas, não é tudo bem, é TDB. E enfim, isso traz que consequências na nossa vida real para essa turma aí bem jovem? Dessa mesma forma que você muito bem se falou, né? Essa abreviação faz com que eles acabem esquecendo realmente como se escrevem palavras simples, né? Você chegar num adolescente e perguntar uma palavra simples para ele, como é que escreve, ele não sabe te dizer, né? Porque tá tão acostumado a estar abreviando que até numa prova ele vai querer abreviar aquilo ali, ele vai ser penalizado por aquilo ali, né? Então, muito importante a gente estar lembrando de você vai conversar com seu amigo, tente não abreviar muito para você acabar não errando as palavras ou esquecendo até mesmo, você às vezes até sabe e acaba esquecendo porque está tão acostumado em estar abreviando que esquece dessa parte tão fundamental que é escrever corretamente, né? Então, aí já tem esse prejuízo, né? Muito
muito grande, que a gente pode dizer. E cadê a novidade, né, gente? Né? Você passa o dia na escola todos juntos, aí você passa o resto do dia junto também no grupo, no outro dia. Cadê a novidade para você ter o que contar? Porque antes, realmente, a gente tinha que esperar o dia seguinte para dar aquela atualizada no que aconteceu. Hoje, assim, os sistemas de ensino, cada escola adota um sistema de ensino, que são os livros, eles sempre vêm atrelados a uma plataforma, né? Então, assim, a educação, ela busca trazer o aluno usando a tecnologia, que é algo que ele consome o tempo todo, e trazendo para que a gente tenha, tanto quanto escola quanto família, tenha os dados de aprendizagem daquilo. Então, o aluno hoje, ele pode fazer um simulador no SISU. Ele fez um simulado e ele pode colocar lá para simular o SISU para ver se ele vai entrar numa universidade. Na nossa época, a gente fazia teste de revista, né? A gente comprar aquelas apostilas. A gente fazia teste de revista para fazer qualquer coisa. E hoje, não, eles têm aquilo dali um clique. Né? Então, assim, a educação, ela vem se transformando, ela vem se moldando para tentar resgatar esse aluno, para que ele utilize a plataforma do sistema de ensino da escola para benefício dele. Então, é importante também que a gente bate sempre na tecla para que os pais também participem desse desenvolvimento de aprendizagem utilizando as plataformas. É a agenda online para acompanhar a rotina do aluno. São as plataformas para fazer as atividades online, porque às vezes o aluno ele faz na escola, o adolescente faz na escola, ele pode fazer na plataforma também. E o pai, ele consegue acompanhar isso. Mesmo que ele não vá na escola. Porque a gente tem, na educação infantil, no fundamental, anos iniciais, que vai até 10 anos, os pais, eles vão em massa para a escola, para as atividades. Quando a gente chega no fundamental, anos finais, que é 11, 12, 13, 14, 15, ensino médio, os pais não vão mais. O pai já entregou para Deus. Não vão mais. Eu, coordenadora de ensino médio por 7 anos. Quando tinha reunião de pais, eu tinha mais de 200 pais, só iam 4 buscar boletim. Gente, entende? Olha isso. E os alunos, eles iam lá na porta da minha sala. Meu pai veio. Não era nem com a briga da surra que ele poderia levar em casa por conta da nota baixa, mas era a presença realmente do pai ali. De se sentir importante, né, gente? E hoje a gente teve, depois da pandemia, a gente começou a ter mais contato com os pais online. E os pais também acostumaram. Então, a gente, quanto escola, começou a dar uma freada. É verdade. Você precisa vir aqui na escola. Você precisa estar presente. Você precisa estar no ambiente onde o seu filho está. Se ele passa muito tempo em casa. Às vezes ele passa 6, 8 horas na escola e ele só passa 2 horas com o pai. Então, a maior parte do dia dele, da vida dele, está passando na escola. Então, é importante a gente ter sempre essa comunicação, tá sempre atrelado com a escola, né? E algo que a gente sempre tenta reforçar com os pais, a gente sabe da dificuldade de você estar lá. A gente sabe da dificuldade de você fazer parte, mas é algo que é bastante necessário. É verdade, é muito gente. necessário. É muito necessário para a criança se sentir importante, né, querida. E no fim das contas, apesar deles dizerem que não, mas toda criança quer um limite. Toda criança quer, sabe, saber que está sendo ali supervisionado. Ele, mais do que querer, ele precisa disso. Isso é muito importante. Agora, você está falando de estratégias, né, Maíra, de aproveitar isso para um lado benéfico da tecnologia. E aí eu fico lembrando como fazer isso em tempos de ChatGPT. Gente, é um super desafio, porque assim, olha, vou ter que entregar, mas na minha época, vamos fazer um trabalho sobre o tema tal, vamos lá, eu tinha que pesquisar. Nas Barças da vida, gente, ia na biblioteca, pegava livros, né, fazia alguma comparação para eu poder fazer ali um resumo, enfim, uma resenha de alguma coisa. Hoje em dia, você dá o Google. E aí é legal, porque a informação é rápida, de contraponto, ela já vem pronta demais. Tá mastigado demais. Cadê você lá pensando, né, e extraindo o melhor de si, né? E para um adolescente, para criança e adolescente, isso é indispensável. Que adultos seremos, né? Quando a gente tiver tudo isso muito fácil, o Google resolve tudo, me lança tudo, eu não preciso pensar em absolutamente nada. E o ChatGPT vem muito nisso. Você vai botar lá o tema, gente, vai descrever tudo. Uma redação, por exemplo. E aí, como controlar se essa turma tá se aproveitando e dando essa burlada para poder ter tudo muito, muito prontinho ali, sem muito esforço, ou tá de fato fazendo da forma que deveria ser, mais correta e precisa, né? Já que eles precisam tanto. Nós somos de uma escola confessional, né? O Colégio Batista de tradição e confessional, e o que a gente busca sempre das crianças, desde da infância, mesmo de pequenininho, são os valores, né? Então, o que eu quero construir?
né? Que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Um cidadão eu quero ser? Porque a gente sabe que ali eu tô burlando, né? Eu posso não estar plagiando, porque o chat, ele te dá... se tu colocar um tema, ele te dá 3. Ele dá um pra mim, um pra ti, dá pra todo mundo. E o professor, ele não consegue identificar discernir e dizer que aquilo dali não foi o aluno, a não ser que ele já conheça o aluno. Então, sabe a forma que ele escreve, né? Como ele se desenvolve aí em apresentações de trabalho. Isso, porque assim, o aluno, ele não é só avaliado pela prova, ele não é só avaliado pelo trabalho escrito que ele entrega. Ele é avaliado durante toda a vida escolar dele. Então, aquele aluno que é presente, aquele aluno que participa. Como é que aquele aluno que tira nota baixa numa prova, que ele não participa das aulas, que ele não me dá um retorno, ele tá... Veio com um texto desse, né? Então, com esse nível são avaliações que o professor, ele busca fazer. Então, muito que acontece, o aluno, ele entrega o trabalho escrito, mas ele também tem que apresentar. Então, a gente já prepara, principalmente no ensino médio, para quando ele chegar na graduação. Porque hoje a gente tem uma evasão no ensino médio, porque quando o jovem chega lá, ele primeiro tem a questão do trabalho, mas quando ele chega lá, ele não consegue elaborar, ele não consegue desenvolver um trabalho acadêmico, porque ele não teve essa base. Então, ele fica sempre na costa do outro. E que tipo de profissional você? Com se eu não certeza. Consigo desenvolver. Vai ser cobrado. Sim. Uma então, hora ou outra. Isso já perpassa dos valores, né, que a gente tem que sempre reforçar em casa. E também das estratégias que os professores, eles têm colocado. Então, eu como professor, preciso conhecer meu aluno. Né? E sempre em contato com a coordenação, sempre em contato com os responsáveis, mas a gente tenta fazer isso. O conhecimento do aluno e trazer aquele aluno para que ele defenda. Sim. Ele defenda aquilo que ele colocou lá. Mas onde foi? Cadê Ele também já dá referência, né? Gente, é uma coisa assim... desleal. É incrível. Mas é isso, é trazer para que ele traga mesmo, ele defenda aquilo dali que ele colocou. Vai gerar um pouquinho mais de hora, um pouquinho mais de aula? Vai, mas é necessário. É necessário, né? Muito necessário. Eduarda, quantos pequenininhos, você percebe que há essa superexposição de telas em geral? Você acha que há também algum comprometimento na questão da concentração? Você percebe em coisas pequenas do dia a dia, em outros tipos de atividades, isso acaba sendo prejudicado também? Sim, acaba influenciando muito, né? Porque está tão ligado naquela parte de estar somente com um aparelho na mão, né? Ou ligado ali naquela televisão, que acaba não percebendo o que está acontecendo em volta, né? Então, é uma mãe que chama, é um pai que chama, é alguma coisa que cai, ele não percebe nada porque ele está muito ligado somente àquela tela, somente àquela informação. Então, há uma despreocupação aí com o que está acontecendo em volta. Então, isso vai acabar influenciando muito na concentração dele. Isso influencia demais, né? Tá muito interessante, aqui tá tudo muito bom, eu tô aqui sentado numa boa, né, assistindo o que eu quero, ouvindo o que eu quero, no tempo que eu quero. Então, isso aí vai ser trabalhar somente a atenção concentrada, né, que a gente está dizendo concentrada, mas somente em uma determinada atividade, né, não tem aquela atenção mais seletiva, né, mais distribuída ali. Você fica ali muito passivo, né, exatamente. Você só tá recebendo. Teu cérebro em nenhum momento tá tentando entender ou trabalhando em si, ele só tá ali paradinho absorvendo aquilo dali. Em nenhum momento você tá colocando em prática alguma função ali, né, você tá só recebendo informações, mas não tá em nenhum momento colocando em prática aquilo ali que você está entendendo daquele vídeo ou daquela atividade, ou se às vezes até se a mãe chegar e perguntar o que é aquilo ali que está passando, ele vai acabar respondendo também muito superficial, vai só repetir uma fala e não vai saber te dizer o que aquele desenho está querendo ensinar para ele. É importante ser companheiro, é importante ser amigo, é importante falar a verdade. Muitas vezes isso aí vai ser informação que vai acabar escapando dele, porque ele está só sendo influenciado ali em acompanhar aquela informação, aquelas configurações todas que está sendo muito colorido, né? Muito atrativo. Né? E acaba que não ajuda ele em nada, né? Tá só ocupando o tempo dele. Inclusive, Eduarda, com a tua experiência, né, ali com as mães, com as crianças, há alguma estratégia que você acha que pode ser interessante sugerir, especialmente para as mamães que estão aqui assistindo a gente, assim, identificando um pouco sobre a sua própria realidade, né? Porque, por exemplo, se você parar para imaginar de uma mãe que ela não tem uma rede de apoio, né, diária, que esteja ali dividindo as atividades e a atenção com aquela criança, é bem comum
comum que ela acabe delegando isso para as telas, sabe? Poxa, eu preciso ajeitar a casa, eu preciso ajeitar a comida e dar um grau aqui, e agora, como que eu vou distrair essa criança? Sim. Então, se você não pode estar lá distraindo-a, como fazer? Você consegue ter essa conversa assim com as mães, identificar algumas coisas que pode ser de uma forma bem prática feito dentro do ambiente doméstico? Sim, se for já uma idade que você pode estar colocando ali para acompanhar um pouquinho aquela tela, respeitar aquele limite de hora, né, como eu bem já falei aqui no começo, mas também já deixar algumas atividades para que ele possa fazer ali no concreto, né, seja trabalhar um jogo da memória com quem está ali sendo cuidador dele, né. Um jogo da memória de 700 peças. Pode ser, né, vai avançando. Porque dá para lavar o quê? Uma louça e um banheiro. Vai começando, vai aumentando vai ali. até o final, hein? Eu quero que você ache todos os pares. Faz ele montar ali aquele quebra-cabeça, né? Já também você tem que saber, né, que figura está sendo formada ali naquele quebra-cabeça, logicamente, antes. Sentar com ele um dia anterior, montar com ele, mostrar que aquilo ali realmente é divertido, não precisa achar que divertido é só a tecnologia, né? Que pegar ali e ter o concreto também é divertido, mas para você demonstrar isso, você também tem que fazer, sentar no chão, né? Ter aquele momento especial com o seu filho. A partir do momento que você tem esse momento, fazendo outras atividades assim no concreto, né? Seja um quebra-cabeça, um jogo da memória, desenhar algo, né? Estipular alguma coisa que ele desenhe aí, ou se for já uma criança que está escrevendo, pedir para que escreva o nome da família, né? Desenvolver essa parte também muito mais motora, mas sempre estando presente com ele, para que no momento que você saia e aquela outra pessoa que está ali dentro da sua casa acompanhando seu filho possa delegar essas atividades durante o dia para que ele faça. Entendi. Né? Então, realmente é delegar e deixar assim, Isso, olha... não deixa vamos solto. se entreter, não deixar solto, né? Vamos se entreter aqui enquanto mamãe tá resolvendo ali algumas coisas. Exatamente. E, claro, tendo aquela supervisão. Aí já diz, depois eu vou voltar para ver como ficou aí e também vou arrumar um tempinho também para jogar com você, né? Ah, legal. E, gente, é tão importante, né, esse tempo de qualidade. A gente sabe que na rotina desafiadora, né, de muitas mães, que muitas vezes são jornadas duplas, triplas e por aí vai, acaba absorvendo muitas funções e há aquela culpa, né, de como fazer, como me dividir, como dar, de fato, atenção para o meu filho, mas aí a gente pode pensar não na quantidade, mas na qualidade e dar bom. E, gente, isso é tão interessante, porque, assim, tela é uma coisa tão individual, né? Toma o celular, toma o tablet ou liga a TV. Então, assim, é a criança e o aparelho. Mas se a gente parar para pensar, se você vai ligar uma TV, eu tenho feito isso com meu filho e vejo como é legal, assim, vamos assistir um filme juntos e você coloca, e aí ele começa, assim, vários momentos, mamãe, tu tá vendo que tal coisa? Então, assim, ele começa a narrar, contar, e aí você vê que há uma troca. Não é só ali assistir TV por assistir TV, mas vou assistir a TV com você. E aí a gente vai ter oportunidade de, né, comentar várias coisas, brincar, cantar música, se tiver um musical ali envolvido, enfim, são estratégias, né? E lembrar que nesse momento também deixar o seu celular de lado, né? O pai e a mãe às vezes tá dizendo que tá ali, tá assistindo a televisão junto com o filho, tá fazendo uma atividade junto com o filho, mas realmente assim não tá. Ele tá lá, mas o celular tá aqui e o filho comenta alguma coisa. Filho, aí não deu atenção coisa nenhuma para que a criança tá só no mesmo ambiente, né? Você não tá realmente fazendo uma atividade daquele momento para vocês dois, né? É muito importante lembrar disso também. E a gente ter o interesse em comum, alguns, né? Porque a gente, às vezes o adolescente, ele fala, minha mãe não entende, meu pai não entende, ele não gosta do que eu gosto, ele não liga, ele não se importa. Né? Então, a gente trazer realmente, perguntar. Eu sempre digo para os pais dos meus alunos do ensino médio, pergunta. Mas eu pergunto, ele fala normal. Ou então, não quer falar, né? Mas assim, mas eles vencem pelo cansaço. Porque de todos os dias, mamãe vem falar isso pra mim depois. Todos os dias ela perguntando, e a filha dizendo, normal. Foi normal. Ela já entrava no carro e já começava a falar sobre o dia dela. Porque a mãe parava, aquele momento ali dela, da escola pra casa, era um momento de escuta. Que a mãe poderia escutar e ela estava disponível para escutar. Então ela dizia, Maíra, antes eu ligava o rádio, ligava a música e a gente ia pra casa. Ela calada lá atrás, eu aqui na frente. No automático, todo mundo. E passei a perguntar pra ela, como é que foi hoje? Normal. Ela desligava o som e elas iam. Então, depois de um tempo, ela começou a falar. Então, aquele momento ali se tornou único e especial, onde as duas conversam. Ela botava o fone de ouvido antes. Hoje ela já conversa com a filha. Então, assim, mostrar interesse.
pelo que o filho tá vendo, né? Porque às vezes ele tem a individualidade, a tela tá ali com ele, às vezes tu não olha, quando tu chega ele desliga, ele apaga, né? Então tu não sabe o que é aquilo dali. Mas tu perguntar, me fala o que é, sobre o que é. E às vezes é algo que não é apropriado para a idade. Isso. Aí você vai e orienta. Mas vamos conversar, vamos ver sobre, me explica o que é que tu tá vendo. Então, existe a orientação, mas você precisa demonstrar interesse, você precisa supervisionar. Né? Então, e, sobretudo, esse interesse de você conhecer o seu próprio filho. Sim. Parece, assim, uma frase desconexa, mas ela é muito real. Será que você conhece seu filho? Que nível de intimidade você tem com ele? De você olhar e você saber como ele tá, de você olhar, dependendo do que ele falar, você ali já capturar no ar a mensagem que tá querendo ser exposta. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter essa certeza de você conhece seu filho. Você só vai conhecer seu filho se você falar com seu filho. Comunicar. E assim, falar 100% presente. Olha, isso daqui é um negócio tão sério, porque assim, imagina só, uma mãe, né, e eu me coloco nessa com todas as suas demandas e rotina e cobranças de trabalho. Então, acaba que você acaba subestimando qualquer assunto colocado pela criança ou pelo adolescente. Sim. É real, gente. Tipo, você chega nesse momento, pós-escola, você vai. Qual é o seu interesse de saber assim, filha, como é que foi na escola? E quando ela de fato começa a contar assim, detalhes, de você, ai, que besteira, ai, quem falou isso? O que tem a ver esse negócio? Não, peraí, sério, que é por causa disso? Porque esse garoto falou isso, alguém ficou chateado. É porque a gente sempre, né? Minimiza. A gente já tá em outra fase, você já tá em outra cabeça, em outro momento, você já tem uma outra percepção de vários conceitos, de identidade, de autoconhecimento, de autoestima. Então, às vezes, ali o seu filho tá te mandando um conteúdo que pra você é meio bobagem ou fala sério, mas que pra ele aquilo é muito importante. E isso é importante a gente realmente dizer, filho, olha, me conta mais. Porque se tudo for bobagem, se tudo for coisa de adolescente, coisa de criança, não vai haver diálogo, não vai haver essa troca. Não pode minimizar essa importância, né? A partir do momento que você fala dessa forma com ele nesse momento de diálogo, que ele vai entender. Não é interessante falar com meu pai, porque tudo ele acha que é bobagem, não tem nada a ver, então... Ele não vai entender. Vamos dizer assim, eu tô passando vergonha com meu pai, tô contando como é que foi meu dia, mas ele tá só repreendendo todas as situações que aconteceram. Então, que amigo você quer ser do seu filho, né? É verdade. Gente, hoje, é muito real isso. E hoje, assim, antes, em alguns casos, a gente tinha... o filho, ele não era amigo do pai e da mãe, mas ele tinha um amigo na escola, um amigo fora, um condomínio, perto de casa. Hoje a gente tem crianças que não têm amigo na família e não tem amigo fora. Né? Então, assim, que tipo de relacionamento ele tá construindo? Ele é só. É uma solidão a 3, a 4, isso, né? Dependendo de quantos tem ali na família. Porque às vezes ele consegue ter um relacionamento com uma pessoa num jogo que ele não sabe nem quem é. Né? Então, e assim, que escuta. E que escuta. Né? Ele acaba falando muito, né, da intimidade ali da família e acaba se expondo demais. E ele não sabe nem quem é. E é uma relação que para ele pode ser bastante profunda, que para outra pessoa não possa ser. Mas assim, nos relacionamentos a gente aprende. Sempre existe uma troca, positiva ou negativa. Então, que tipo de relacionamento o meu filho tá tendo? Né? O que ele tá trocando? O que ele tá aprendendo? O que ele tá absorvendo? E lembrando que nessa fase dos 7 aos 12 anos é a fase das relações, das construções de relações. Né? Então, assim, o que eu tô ensinando pro meu filho, o que ele tá aprendendo, o que ele tá maturando para a vida adulta dele, né? Que tipo de adulto eu tô construindo? Né? A gente está dentro de casa com pessoas que são da nossa família, mas são desconhecidas pra gente. Né? Então, assim, é importante a gente estar sempre atento a tudo. A um olhar, a uma fala, a uma palavra. Então, é algo assim que eu sei que é um exercício muito difícil, mas é algo que a gente, quanto pai, quanto mãe, a gente precisa trabalhar. Olha, eu já percebi isso, né? A minha de 16, ainda quando era mais nova, ela gostava muito de uma bandinha, né? Uma boy band da época. E eu me lembro que eu me percebi já em alguns momentos onde ela estava ali me contando sobre aquela banda, uma situação, e que a letra da música falava disso, e que eles estavam numa turnê, e eu dizia assim, é sério que é isso que canta na música? Assim, eu dei uma desqualificada, sabe, na banda. E depois eu fiquei pensando, poxa, mas é a banda que ela gosta, né?
Eu podia ter feito diferente, eu podia ter dito, pô, legal, deixa eu olhar um pouco mais essa música. Qualquer comentário eu poderia ter feito do que simplesmente desqualificar e achar que, imagina se a gente estivesse nesse lugar, né? Onde você tá ali com uma figura importante, que é a sua mãe, e você vai tentar dividir alguma coisa que você gosta, e de cara você leva aquele banho de água fria, tipo, não, isso não. Porque as aproximações, a proximidade com o outro, ela é feita de afinidades. Então, e aí, se não é com a sua mãe, você vai em busca de outro, né? Outra pessoa fora. E aí, quem é essa pessoa, hein? A gente precisa pensar, isso é bem desafiador, de fato, para todos nós, especialmente para as mães que tem que estar ali, ó, bem ligadinha. Agora, outra coisa que é importante a gente pensar é com algumas consequências tão reais como... Hoje em dia, a gente está vendo uma geração jovem que tem acesso a muita informação, a muita velocidade e de contraponto são muito frágeis emocionalmente, sabe? O número de adolescentes depressivos, não só adolescentes, mas crianças também, porque eu achava que uma criança nem podia ter uma depressão. E há pouco tempo, pouco mesmo, que eu fui entender que não, tem vários casos de crianças ainda bem pequenas e que já tem um quadro depressivo. Então, assim, depressão, ansiedade e tantos outros problemas que alguns transtornos vêm invadindo. E nessa turma tão jovem, nessa geração, será que essa tecnologia ela também está tendo aí influência, né, diante desse cenário? Com certeza sim, né? A partir do momento que ele se aprofunda tanto na tecnologia, né? Se aprofunda tanto em amizades virtuais, né? E não somente aquelas que você tem um pouco mais de contato, sabe quem é o pai, sabe quem é, como é que é a vida daquela família ali, né? Você sabe que contexto ele está sendo inserido, né? Qual o meio social que ele está ali inserido naquele momento. Que tipo de assuntos que essas pessoas têm, né? Que tipo de hábitos essas outras pessoas têm. Ou até mesmo se você deixa o seu filho muito no celular, você está deixando para outra pessoa a responsabilidade de você educar, de dialogar, né? De estar acompanhando a vida social dele, momentos de lazer. Então, se ele se sente muito assim, só, mesmo estando em casa, né, com a sua família, não tem atenção, não tem um diálogo, não tem um retorno para saber com quem ele está conversando, que atividade que ele está fazendo. Então, tudo isso acaba influenciando numa ansiedade, uma depressão, porque ele não tem espaço para se abrir, né, para poder falar dos seus sentimentos. E a gente sabe que desde criança é muito importante você falar dos seus sentimentos, né? E aí, se você deixa o tempo todo essa criança, esse adolescente entretido ali, você não tem nem como perceber, né? Exatamente. Se de fato aquele comportamento tá tudo bem, se, né? Como é que tá sendo essa interação quando com começou, o meio, né? Quando começou. Porque assim, antigamente nossa preocupação era com quem morava próximo. Né, o que ele estava aprendendo quando ele ia para casa do tio, o que ele estava aprendendo com o vizinho que ele estava aprendendo na escola. E Só agora... que a nossa preocupação é que ele está aprendendo com o outro do outro lado do mundo. Não tem mais fronteira. Não tem. Que nem você nem ele conhece, né? Que eles acham que eles conhecem. E no fundo não tem nem como a gente controlar, né? Você ainda pode dar uma vasculhada ali no histórico para ver que site tá acessando, mas assim, controlar mesmo a fundo é muito delicado. A gente... A criança, né? A gente precisa estabelecer limites. Tô falando agora sobre a mãe que ela tem a vida bastante atribulada e às vezes ela tem que deixar... Tá só ela e o filho. E ela precisa dar uma atividade. Hoje a gente tem um aplicativo. Quando a gente vai baixar um aplicativo no desenvolvedor lá, a gente tem todas as descrições daquilo. Então, tem jogos educativos, aplicativos que são educativos, que ele já te diz o que ele vai desenvolver na criança. Na descrição. Sim. Né? Então, assim, e tem as avaliações como um todo, qualquer serviço de internet, tem as avaliações e isso tu pode filtrar para a criança. Então, aquele momento que tu estiver ocupado ali, ele pode estar fazendo uma atividade, um jogo, assistindo, só mexendo riscando na tela, colocando uma peça de um lado para outro, que dali ele está desenvolvendo a coordenação motora. Se for ligando as cores, ele está reconhecendo as cores, que às vezes azul, já fala, aí ela já alguma coisa, ele já vai identificar que é azul. Então, aquele momento ali, ele tá com a tela, ok, vai ser supervisionado, vai ter um limite, porque enquanto você está fazendo determinada situação, e isso ele entende, mamãe está ocupada agora, precisa fazer tal coisa, e você vai usar, mas é direcionado, ele vai entender a importância daquilo.
Entende? Desde que seja direcionado para a criança. Isso. Essa é a importância. Não é que você vai tirar da vida dele totalmente, que vai fazer mal totalmente. Tudo em excesso pra gente faz mal. É verdade. A gente hoje, adulto, tem adultos que eles são totalmente dependentes. E isso vem de quê? Mas há 10 anos atrás a gente não tinha tanto celular assim. E hoje a gente tem adultos que são totalmente dependentes. Totalmente Isso vem de dependentes. quê? De uma situação emocional, psicológica? Aí isso tem que investigar, né? Assim, e hoje os adolescentes, eles são dependentes, são carentes, como eu te falei. Eles perguntam pra mim, Maíra, não veio nem meu pai, não veio minha mãe? Eles são carentes de atenção. Então, se eles não têm em casa, dentro do lar deles, eles encontram isso na internet, uma pessoa que se importa com o que ele gosta, uma pessoa que divida das mesmas Que afinidades. fala aquilo que ele quer ouvir, né? Isso já constrói Tá uma dando atenção, relação. tá ouvindo, Com né? certeza. Isso já constrói uma relação. Só que, ele tem uma namorada virtual, né? Que mora lá em Santa Catarina, outro lugar, longe de onde ele mora. E eles terminam por qualquer motivo. Por um motivo. Ela conheceu uma outra pessoa que é do Canadá. Então ela não quer mais guia do Brasil, ela quer do Canadá. É um motivo fútil. Só que pra ele não entende isso. Então, aonde que estava a construção de uma relação de entender, de mediar, que o relacionamento inicia, o relacionamento acaba, existem as coisas, os momentos bons de um relacionamento, os momentos ruins, que as experiências elas vão fazer com que a gente aprenda. Cadê o adulto naquele momento para mediar? E hoje em dia a gente tem adolescentes tirando a vida, cometendo suicídio, por situações onde eles não conseguem desenvolver, onde não foram trabalhadas. É verdade, Né? gente. E o outro a gente, às vezes, mas foi por isso. Às vezes até a gente adulto banaliza. Por isso, coisa boba. No meu tempo, no seu tempo, as coisas mudaram. Então a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa estar atento sempre. Porque o tempo de hoje não é o teu tempo. E talvez nesse tempo, com a situação, você possa reagir de uma forma diferente com o tempo que você reagiu lá atrás, quando você era adolescente. Porque as influências, os estímulos, Tudo mudou, a experiência né? desse tempo de agora não são as mesmas do tempo lá atrás, né? Do seu tempo. Certamente. Gente, desafiador esse assunto, hein, mães? Muitas aí devem estar com a cabeça assim frenética. Eu tô aqui conversando e vou identificando várias coisas, mas isso é legal. Acho que é legal a gente falar sobre isso, porque essa troca é que vai ajudando, né, nos melhores caminhos, nas nossas melhores escolhas. O maternar, ele é muito único, mas eu acho que esse momento da gente poder compartilhar um pouco das vivências, das experiências, com certeza é muito saudável. Meninas, muito obrigada, foi uma delícia estar aqui junto com você. Prazer. Nem vi o tempo passar. Meu Deus, olha, já estamos aqui lá pras tantas. Foi um prazer, tá? Prazer. Fico feliz de ter vocês aqui no Cred Mães. A gente vai se despedindo. Um beijo grande pra vocês e obrigada pela sua atenção.